Tá chegando aquela época da temporada de movimentação no mercado de transferências, onde tem muito time ainda perdido e sem saber quem contratar. Por aqui a gente faz o scout de qualidade e de graça para os clubes. Selecionamos 20 joias sul-americanas de até 23 anos que estão escondidas por aí e jogando muito. Uns bem baratos, outros um pouco mais caros, mas que valem a pena o investimento. Chama! Com 3 gols e uma assistência em menos de 10 jogos pelo Nacional, Juan Cruz de los Santos chegou com os 2 pés na porta. O impacto foi imediato, balançou as redes na decisão no clássico contra o Peñarol e se consagrou campeão uruguaio. Por partida, o cara tem média de mais de 3 dribles certos, número que, por exemplo, ninguém do Brasileirão chega nem perto. Juan também é aquele jogador que todo treinador gosta, volta para defender e tem um número bem impressionante de bolas recuperadas por jogo. É claro que o Nacional vai dificultar a saída, até porque ele chegou no meio da temporada, mas mesmo assim, o moleque é bom e vale a pena ficar de olho. Pilar do meio-campo do Milionários, Nicolás Arévalo fez uma temporada sensacional e se destacou bastante no futebol colombiano. E os números provam, o volante completou 69 desarmes em 35 jogos do campeonato local e foi um dos melhores nesse quesito. O que impressiona em Arévalo é o seu poder de paralisar o atacante que vai para cima. Só para ter uma noção, nesta temporada ele precisava de 4 jogos completos para ser driblado apenas uma única vez. Nicolás também impressiona quando avança para o ataque, tem boa visão de jogo. Não é à toa que no meio da temporada foram fortíssimas as especulações do interesse do River Plate para cima dele. Avaliado em aproximadamente 6 milhões de reais, tem grandes chances de Nicolás Arévalo sair por menos, já que a torcida zoa o próprio clube por vender muito mal os seus talentos. Saindo das Américas e indo para a Alemanha, Fábio Gruber vem chamando atenção mesmo jogando na segundona alemã, sendo convocado para amistosos com a seleção peruana. Beleza que o Peru atualmente não tá aquelas coisas, mas a real é que vários torcedores enxergam em Gruber como o futuro xerifão da seleção. O zagueiro tá na Alemanha faz um tempo e chegou bem novo para jogar nas categorias de base do Augsburg, mas é no Nuremberg que ganhou o respeito da torcida pela sua raça e entrega. Nessa primeira metade do campeonato, Gruber é o segundo jogador que mais ganhou em duelos aéreos e ainda com aproveitamento sensacional. Nenhum atacante que enfrenta o zagueiro peruano fica tranquilo na partida. Fábio Gruber dificulta bastante a vida dos adversários e é uma das esperanças do Nuremberg, o segundo time com mais títulos da Liga Alemã, mas que faz um tempo que não joga a primeira divisão. Filho de mãe boliviana e pai brasileiro, Robson Matheus rodou pelas categorias de base do Palmeiras e Cruzeiro, mas após ser dispensado, trocou brasa pela altitude da Bolívia e deu muito certo. O meia chamou a atenção do Bolívar e por lá tá indo bem demais, com 6 gols e 13 assistências na temporada. Robson foi o segundo maior garçom do time e ainda ficou na vice-liderança entre os jogadores do Bolívar com mais passes decisivos distribuídos. O boliviano brasileiro também tem um número muito bom em disputas de bolas vencidas, vencendo 5 duelos no chão por jogo. E se o teu time tiver um bom batedor de faltas, Robson Matheus vai ser bem útil, isso porque ele consegue cavar 3 faltas por partida. Jogador revelação do Campeonato Peruano de 2024, Matias Lazo é um pacote completo de um lateral que apoia bem no ataque, mas que não vai deixar nenhuma avenida no lado direito. Além de jogar na lateral, Matias também vai bem no esquema com 3 zagueiros. Isso porque ele é um cara alto, tem qualidade na saída de jogo e técnica para fazer dribles curtos e quebrar linhas no jogo do adversário. Mas para ser sincero, Matias Lazo gosta de ir pro ataque, pisa bastante na área, não é à toa que no campeonato peruano o famoso Peruzão balançou as redes 4 vezes. Fran Carlos Benítez é o segundo cara mais barato dessa lista, avaliado por menos de 3 milhões de reais e quer saber a real, tá quase de graça. Goleiro com mais defesas do campeonato venezuelano e o 7º na Sul-Americana, e isso que na Sula o Caracas só jogou na fase de grupos. E assim, papo reto mesmo, o que esse cara operou de milagres é impressionante, com média de aproximadamente 4 defesas por jogo na temporada.
bora falar do mais barato do vídeo, o meio-campista Bruno Jauregui. O chileno de 21 anos foi um dos poucos destaques do rebaixado União Espanhola. Jauregui foi o líder de desarmes da equipe no campeonato chileno e por jogo recuperava em média 3 vezes a bola. Para ser bem sincero, ele não seria um cara para chegar sendo o titular absoluto em qualquer equipe do Brasil, mas um bom reserva e com margem de evolução para o futuro. A galera das antigas tá ligada quem foi Víctor Aristizábal, centroavante colombiano que jogou muito aqui no Brasil e que é o maior artilheiro da história do seu país. E parece que o filho tá seguindo bem os passos do pai. Emílio Aristizábal é o camisa 19 do Fortaleza Safe, da Colômbia, e já começou a deixar a sua marca. Juntando o Apertura e o Clausura do campeonato colombiano, marcou 12 gols e ficou no top 5 da artilharia geral. O atacante, que tá brilhando no Fortaleza Fake, é bem rápido, ataca os espaços e aproveita bastante as brechas da defesa. E quer uma curiosidade? Emílio Aristizábal pertence ao Atlético Nacional e nos 2 jogos contra o próprio time balançou as redes 2 vezes. Depois dessa boa temporada, só tem 2 caminhos possíveis. Ou assume a camisa 9 que o pai brilhou pelo Atlético Nacional, ou vai ser vendido porque já tem muito clube de olho nele. Dono da camisa 7 do Krivbas, com 3 gols e 7 assistências em 15 jogos na temporada, Gleiker tá voando. Por partida ele consegue 4 dribles certos, finaliza 2 vezes e distribui um passe decisivo. Tá fazendo magia e é um dos responsáveis por colocar o Krivbas na parte de cima da tabela. Quer ver um exemplo de estratégia? Seja revelado pelo seu time do coração, faça um bate-volta na Arábia Saudita para ganhar uma grana e volte para ser mais feliz ainda. É isso que fez Hossein Escobar. Esse é um daqueles volantes que tem uma visão de jogo muito acima da média. A precisão dele em passes no ataque é bem boa e por partida recupera a bola 4 vezes, um pitbull no meio de campo que não deixa o adversário respirar. Escobar também é daqueles que confia na potência do próprio chute, gosta de arriscar de fora da área e nessas tentativas consegue guardar o dele. Antes de falar mais 10 jogadores, não esquece de dar aquela moral no vídeo, soltando a curtida e se inscrevendo aqui no canal. Também aproveita e deixa nos comentários qual desses jogadores te chamou a atenção e queria para ontem no seu time do coração. Se o teu time precisa de um pilar na zaga, Juan Arias é o nome ideal. Zagueiro colombiano de 21 anos, Arias é a definição de segurança. Em média, por partida ele afasta a bola da zaga 2 vezes, consegue um desarme e recupera a bola 3 vezes. Na temporada venceu mais de 60% das disputas de bola e não cometeu nenhum erro defensivo que resultou em finalização ou gol. Outro ponto bem positivo de Juan Arias é que ele não é aquele zagueiro pé duro que mata a posse de bola do time. Ele oferece qualidade na saída de jogo e tem uma porcentagem muito alta no acerto de passes lá no ataque. O único problema é que em outubro ele teve uma lesão que o tirou da temporada, então pode ser que ainda esteja recuperando as condições de jogo. Agora a gente está falando do melhor driblador da América do Sul. Duvida? Então saca só. Juntando todas as principais ligas do futebol sul-americano, Nicolás Vallejo é o líder, mas disparado. Em 36 jogos pelo Liverpool do Uruguai, ele conseguiu 200 dribles certos. Surreal. A média dele é de 5 adversários driblados por jogo e a taxa de acerto é acima dos 80%. Só contando o campeonato uruguaio, ele foi o terceiro que mais distribuiu assistências e também o terceiro que mais entregou passes decisivos. O ponta do Liverpool também foi o segundo jogador que mais acertou cruzamentos. Com 4 gols e 9 assistências na temporada, Vallejo está avaliado pelo Transfermarkt em aproximadamente 8 milhões de reais. Muito rápido, habilidoso, esse baixinho chegaria para fazer estrago na coluna de muitos da defesa aqui no Brasileirão. Vicente Pizarro é aquele meio-campista maestro, cerebral, que dita o ritmo do jogo, o clássico regista. O jogador de 23 anos do Colo-Colo foi o segundo que mais criou grandes chances de gol no campeonato chileno e por jogo conseguia um passe decisivo.
O meia também é bem seguro na defesa, com boas médias em desarmes e interceptações, além de recuperar a bola 5 vezes no jogo. Vicente Pizarro joga a vida inteira no Colo-Colo e atualmente é o capitão do time, mas valeria a pena cada centavo em investir nessa contratação. Matheus Del Blanco é o camisa 11 do União Santa Fé, mas não se confunda pelo número, porque ele é o lateral esquerdo da equipe e que mostrou muito nesse campeonato argentino. Entre todos os defensores, Del Blanco foi o primeiro em assistências, grandes chances criadas, passes decisivos e cruzamentos certos. Sem dúvidas foi o melhor lateral em termos ofensivos da competição. Após essa baita temporada, Matheus Del Blanco não deve seguir no União e, na boa, o time que contratar esse moleque tá bem servido na lateral esquerda. Gustavo Puerta estava naquele lendário Bayer Leverkusen que papou tudo na Alemanha na temporada 2023-24, mas não conseguia sequência. Pediu para ser emprestado, foi para o Hull City da segundona inglesa e foi bem, mas o clube sofreu um transfer ban e não podia contratar. O Racing Santander aproveitou a situação e levou o colombiano, que está fazendo a diferença. Na equipe, Puerta faz o papel do box-to-box, defende e ataca com a mesma intensidade e passa o equilíbrio perfeito no meio de campo. Se precisar escolher uma qualidade dele, com certeza é o passe. Gustavo é o meia que lidera a porcentagem em acertos de passes. No ataque, onde a galera costuma errar, o cara não treme. 90% dos passes chegam nos pés dos companheiros. O Rivadavia fez história nessa temporada, classificado pela primeira vez para a Libertadores após conquistar a Copa da Argentina. E nessa conquista, Sheiko Studer foi um dos pilares da campanha, sendo crucial em jogos importantíssimos contra River Plate e Argentinos Júniors. Studer tem mais de 1,90 de altura. Coitado do pivô que fica responsável para fazer a parede nele. Sheiko é muito forte e não é nada fácil se soltar dele. O zagueiro do Independiente Rivadavia ganhou mais de 60% dos duelos pelo chão e 57% pelo alto. Sabe aquela expressão que tal jogador é dono do time? Pois é, Diego Gonçalves é o dono do Atlas e carrega um baita piano nas costas. Na apertura do campeonato mexicano, ele sozinho foi responsável por mais de 40% dos gols do time, marcando 5 vezes e distribuindo outros 5 passes diretos para gol. Sem sacanagem, o ponta paraguaio é o melhor finalizador, é o cérebro da equipe e é o homem das bolas paradas. Às vezes dá a impressão que ele se multiplica no campo. Antes do Atlas, Diego estava na Lazio, onde foi muito bem na base, porém não vingou no profissional, mas chegou em um clube que acreditou nele e a chave virou. Dando uma olhada nas redes sociais do Atlas, a torcida ama Diego Gonçalves e dá para entender o porquê. O peruano é aquele jogador vertical, que não fica enrolando com a bola, vai para cima sem medo de ser feliz. Grimaldo foi o vice-líder da equipe em dribles certos e o terceiro com mais passes decisivos. Você pode falar que a régua do campeonato letão é bem baixa, mas pelo menos ele entregou e não foi só aí. Nos playoffs da Conference League, ele fez de tudo para o Riga avançar, com 4 assistências decisivas em 4 jogos. Jogou muito, mas quando enfrentou o Sparta Praha, aí não teve jeito. João Grimaldo é uma aposta barata, interessante e que tem margem para crescimento. Na primeira metade de 2025, Santiago Romenchenko estava no Pachuca, em um bom time, mas mesmo assim sem confiança, entrando muitas vezes no segundo tempo e jogando como um segundo volante. Mas a temporada do uruguaio se transformou quando chegou no Querétaro. No ex-time do Ronaldinho, Romenchenko virou um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, mudança que surtiu muito efeito. Na apertura do campeonato mexicano, foi o líder de desarmes do time e o quarto no ranking geral com mais interceptações. O uruguaio de 22 anos também bate falta, pênalti e ainda marca o gol que Pelé não fez. Romenchenko foi o artilheiro do Apertura entre os defensores, com 4 gols marcados, ficando na frente do Sérgio Ramos.
Todo time que quer brigar por alguma coisa relevante precisa de um camisa 10 embaçado ou pelo menos um cara à altura no banco de reservas. E Lucas Assad é o nome certo. O meia atacante do Universidad de Chile é rápido, esconde bem a bola e é difícil prever para qual lado ele vai driblar. Na Sul-Americana foi decisivo para colocar o time nas semifinais com 4 gols em 6 jogos, mas infelizmente ficou de fora do segundo jogo das semis contra o Lanús. Em toda a temporada, 10 gols marcados e 6 assistências, 40 passes decisivos, 8 grandes chances criadas. Os números só não são melhores porque ele se machucou bem sério em outubro e não conseguiu voltar. Lucas Assad é o nome sensação do futebol chileno e tratado como o próximo grande nome do país.